Olá, nós estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo da nossa série, que é a série da apresentação do meu livro, A Restauração da Identidade Apostólica da Igreja Contemporânea, um clamor profético. Aqui está o nosso livro, nós estamos fazendo uma sinopse rápida de cada capítulo, e hoje nós vamos falar do capítulo 2, que fala da restauração da igreja através dos dons ministeriais. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestre. Efésios 4:11 é o texto base para tudo isso. Esses ministérios não acabaram, esses ministérios continuam, devem continuar, melhor dizendo, ativo na igreja, tanto quanto foi na igreja passada, na igreja primitiva, né? A igreja contemporânea, então, ela precisa dos dons ministeriais ativos para um alcance do propósito a ela estabelecido pelo Senhor. E qual é esse propósito? É só olharmos a escritura no texto de Efésios, no capítulo 4, no verso 12 e no verso 13, ok? Você vê então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos amigos, nesse texto eu vejo aqui a necessidade da funcionalidade dos dons ministeriais na igreja. Nos capítulos mais para frente nós vamos falar de cada ministério mais precisamente, tá bom? Mas aqui nós queremos mostrar para você o quanto é necessário os dias de hoje. E nesse texto de Efésios 4, 12, 13, eu fiz uma divisão aqui no meu livro mostrando que os ministérios estão aqui. Pois nós vemos 5 coisinhas aqui interessantes dentro desses dois textos. Texto de Efésios 4, 12 e 13, nós vemos isso. Cinco ministérios aqui. O primeiro é aperfeiçoamento dos santos, o segundo é edificação do corpo, o terceiro é unidade da fé, o quarto é conhecimento do Filho de Deus e o quinto é a estatura de Cristo. Eu vejo aqui os 5 ministérios aqui descritos nesses versículos de Efésios. Por exemplo, no primeiro, aperfeiçoamento dos santos, aqui nós encontramos o ministério do apóstolo. O apóstolo é o responsável por trazer os fundamentos do reino para a igreja, fundamentos do reino, não é? Esses fundamentos, eles são realinhados agora. A igreja foi fundamentada pelos apóstolos, e esses apóstolos vêm realinhar esses propósito desses fundamentos, tá bom? Ele traz esse fundamento novamente, ativando a igreja nesses fundamentos já deixados pelos apóstolos do Cordeiro, que foram aqueles 12 escolhidos pelo Senhor. Nós vemos o segundo ministério aqui, edificação do corpo de Cristo. Aqui nós vemos o ministério do profeta. O ministério o profeta é o responsável pela liberação dos decretos de Deus, trazendo um alinhamento espiritual e edificação ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, a edificação, então, levanta, alinha com o propósito. Esse aqui é o ministério do profeta. Eu vejo a terceira coisa, unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé, aqui nós encontramos o ministério do pastor. Que é o pastor? Ele é o responsável por nutrir e manter o corpo de Cristo, a igreja, unidos na mesma fé, ok? Então aqui nós encontramos o ministério do pastor. Em seguida, nós encontramos aqui o quarto ministério, que é o conhecimento do Filho de Deus. E aqui nós encontramos o ministério do evangelista. Este é o responsável por levar as pessoas até Jesus, revelar Jesus às pessoas, ok? Levar as pessoas a conhecerem, apresentarem Jesus às pessoas. Este é o ministério do evangelista. E por último, o 5 ministério, a estatura de Cristo. Aqui encontramos o ministério do mestre, que é o responsável pelo ensino, que levará o cristão a um crescimento pelo entendimento da palavra de Deus, ok? Então aqui nós vemos os 5 ministérios descritos no próprio livro de Efésios.
por Paulo. Isso aqui não é uma invenção. O que estamos falando não é... Isso é uma coisa que a gente já tem ouvido falar aí sobre o ministério, os dons ministeriais. Lembrando que esses ministérios não são cargos, são funções. Esses ministérios são dons de Jesus. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus e deu dons aos homens. Em seguida ele fala desses dons. Esses dons que estão aqui. Esses dons, apóstolo, que a gente representa por esse dedo, profeta, que é esse aqui, o evangelista, que é o maior, que é o dedo do alcance, pastor, que é o dedo da aliança com a igreja, casamento, e mestre, que é o menor dedo, aquele que ensina que seja o menor. Então, nós vemos aqui os 5 ministérios. Esses 5 ministérios estão descritos aqui como dons ministeriais. Dons. O que é dom? Dom é uma dádiva de Deus. Nem todos têm este dom, porque o chamado é algo... todos podem fazer a obra? Podemos. Toda igreja pode evangelizar, toda igreja pode pregar, toda igreja pode fazer a obra do Senhor na sua mais extensa expansão, enfim. Pode, porque o chamado é para todos. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Porém, existem dons específicos, e esses dons estão aqui descritos, que são esses 5 ministérios, que são ministérios de equilíbrio para a igreja do Senhor Jesus, ok? Então, gente, tem muitos pastores desempenhando a função, tem muitos apóstolos sendo pastores, tem muitos mestres sendo pregadores, tem muitos profetas sendo apóstolos. Então existe uma mistura de tudo isso. Eu vejo muitos pastores aí que são apóstolos tremendos, mas estão numa função de pastor por falta do conhecimento. Eu vejo evangelista e poderoso, com uma unção poderosa nesse dom, nesse ministério, que estão desempenhando uma outra função que não é a sua, fora da posição que Deus lhe chamou. Isso é um problema. E nós precisamos, por isso que nós temos a igreja desequilibrada muitas vezes, né? Então nós precisamos, esses ministérios vão trazer equilíbrio para a igreja. O ministério do apóstolo, ele é representado por esse dedo, porque o seu trabalho no corpo de Cristo é fundamentador, é de arquiteto, é colocar os fundamentos que sustenta o edifício. Quem são os apóstolos? São guias, são mestres, são dimensionadores, são pais. Sua função é abrir novas portas para a pregação do evangelho. Lembrando aqui que o termo apóstolo não foi criado por Jesus, gente. Há um engano aí, achando que Jesus criou os apóstolos. Não, os apóstolos, a palavra apóstolo já existia e era uma função naquela época do passado, onde se criava uma comissão, e essa comissão ia, eles iam de barcos, de navios para conquistar uma cidade, conquistar um território ou fundar uma nova cidade. E na frente, como o líder geral, ia como se fosse uma espécie de almirante. E esse camarada tinha o nome de apóstolo. Apóstolo, não era almirante na época, era apóstolo, não é? E esse ia com a incumbência de conquistar, de fundar, de abrir ou fundamentar uma cidade ali, ou conquistar. Então, esse é o termo, é o significado do apóstolo. Jesus usa esse termo, apóstolo, para aplicar aos seus discípulos que ele enviou para conquistar, para fundar, fundamentar, não é? Para conquistar territórios. Por isso que Jesus usa o mesmo termo que era usado no mundo da época dele, que era o termo apóstolo também. Então, apóstolo é alguém que é enviado no caráter daquele que o enviou, Jesus Cristo, ok? Ainda existe apóstolo nos dias de hoje? Existem. Nós podemos ver na igreja, Paulo e Barnabé são chamados apóstolos em Atos, né? Depois dos 12 apóstolos de Jesus, teve outros apóstolos? Claro que teve. A Bíblia mostra aí. Paulo, Barnabé, Andrônico e Júnias são chamados apóstolos em Romanos.
Apolo é chamado apóstolo juntamente com Paulo em 1 Coríntios. Tiago, irmão do Senhor, mencionado por Paulo em Gálatas 1:9, também é chamado apóstolo. Havia na igreja de Antioquia, no capítulo de Atos 13:1, profetas e mestres. Então você vê aí que os ministérios estavam fluindo na igreja primitiva. E o que foi que tolhiu isso? O que acabou com tudo isso foi uma nova mentalidade que foi passada em domínio greco-romano, que foi tirando as verdadeiras raízes da igreja apostólica, fundamentada pelos ensinos dos apóstolos que receberam diretamente de Yeshua, o Mashiach. Nós não vamos aqui fundamentar, nós vamos restaurar o trabalho dos apóstolos de hoje, e nós chamamos os 12 de Jesus como apóstolos do Cordeiro, não é? Apóstolo do Cordeiro. E os apóstolos de hoje são os apóstolos da ascensão de Jesus aos céus. Ele deu dons aos homens, né? Dentre esses, os 5 ministérios, né? Ele dividiu o seu manto em cinco dons para a igreja. Então esses apóstolos, esses profetas são para o dia de hoje? Sim, sim. Com certeza, com certeza. Então, amado, apóstolo na língua hebraica, quer dizer shaliach, que significa emissário, mensageiro, missionário, alguém enviado no caráter daquele que enviou. Na língua grega, apostelém, o apostelo, que significa enviado, mensageiro ou embaixador, que era usado no mundo clássico grego para referir-se a um almirante de frota de barcos que era enviada com o propósito de estabelecer uma colônia nova. Ok? Então, esse é o apóstolo, esse é o ministério do apóstolo que precisa estar vigente, que precisa ser restaurado na igreja urgentemente, porque o pastor não tem essa unção fundamentadora. O pastor, como nós colocamos aqui, é aquele que trabalha a unidade da fé da igreja, dos irmãos, né? É diferente, cada um dentro do ministério, quando a igreja ela atua com os ministérios ativos, 5 ministérios ativos, ela então tem equilíbrio, essa é uma igreja equilibrada, não é? Nós não queremos falar muito mais profundamente sobre o ministério do apóstolo, porque levaríamos muito tempo. Nós temos aí o ministério do profeta, não é? O ministério do profeta é representado pelo dedo indicador. Por quê? Porque aponta a direção, porque aponta o caminho, tem a função de mostrar o caminho, apontar a direção. Então, é diferente aqui. Eu quero salientar a diferença do ministério do profeta, em Efésios 4:11, para o dom de profecias, né? Que muitos fazem confusão. Há uma diferenciação. O dom do Espírito Santo, que nós vamos falar mais para frente, a funcionalidade deles dentro da igreja, porque está aqui no nosso livro, é diferente desse ministério que é o ministério profético. O ministério do profeta, ele é integral. O dom de profecia, ele é momentâneo, conforme uma necessidade do Espírito Santo agir, falar naquele momento com a igreja ou com alguém em particular. Então, queridos, os profetas foram homens escolhidos por Deus para serem canais de manifestação da sua vontade ao povo no Antigo Testamento. Foram instrumentos poderosamente usados através da glória do Senhor. Então esse ministério não podia ser acabado. Agora, atente aqui uma coisa, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Isso depois dos 12, não é? Que a gente está mais para frente, está no Antigo Testamento, e havia profetas e mestres. Então esse ministério era ativo na igreja no Novo Testamentário, né? O ministério profético, com zelo espiritual, edifica o homem, exorta e consola. Esse é o trabalho do ministério profético. Essas são as 3 características principais que constatam com efeito a ação de um profeta na vida das pessoas. Aquele que profetiza é maior do que fala em língua, a não ser que também interprete, para que haja e que receba edificação. Então tem um papel fundamental hoje o ministério profético. Vem trazendo alinhamento para a igreja, vem trazendo alinhamento para o povo de Deus, tá bom? Nós encontramos também a funcionalidade do dom de evangelista. O dom de evangelista. O ministério de evangelista é representado pelo dedo maior da mão, né? Esse dedo aqui, o maior, o mais comprido. Por quê? É o dedo do alcance das almas. Ele vai e traz as almas.
O ministério do evangelista é chamado de dedo médio e é o maior de todos, indicando assim o alcance maior pelas almas. A palavra evangelista do grego é evangelizomai, que significa trazer boas novas, não é? No livro de Atos 2, Atos 21, verso 8, nós encontramos essa função do evangelista que é atribuída a Felipe, ok? Esse termo evangelista, ao longo da história, passou a ser aplicado também para designar os escritores do evangelho, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esse ministério é um ministério que tem que estar ativo na igreja. Agora, detalhe, hoje as pessoas procuram ser ungidas pastores, agora mais modernamente apóstolos, mas eu não vejo unção de evangelista. Eu não vejo pessoas levando a sério esse ministério como um ministério de governo para a igreja, ok? Então nós precisamos restaurar isso. Há um clamor profético para que esse ministério seja restaurado, para que tenhamos evangelista. O pastor precisa de um evangelista ao seu lado, porque o pastor não é evangelista. Ele pode até fazer o evangelismo, mas ele não faz como o evangelista que tem o dom, que tem a capacitação. E ele precisa de um evangelista ao lado dele, para ativar a igreja, para ativar os irmãos, ok? Amém? Agora o dom de pastor, ser pastor não é um querer humano, é um dom, é uma dádiva dada por Jesus. Deu dons aos homens. Ser pastor é um dom. E é representado pelo dedo anelar, que representa o dedo da aliança. O pastor é quem tem o dom do cuidado, do amor pelas ovelhas, que trata, que cuida, que limpa as feridas. Veja só, o pastor tem um trabalho já diferente do evangelista, diferente do profeta, diferente do mestre, diferente do apóstolo. Então o trabalho dele é cuidar das ovelhas, é visitar, é cuidar, é tratar, tirar as feridas, enfim, é perdoar, é levar elas a viverem unidas no amor, não é? Esse é o trabalho do pastor. Na língua grega, o pastor é poimen, que significa aquele que cuida, que guia, que alimenta, supervisiona. Ou é um supervisor ou é um bispo, que significa ancião, não é? Um pastor com mais experiência. Então o bispo nada mais é do que um pastor com mais experiência que cuida de um grupo de outros pastores, tá bom? Aqui eu vejo como bispo um cargo, não uma função, tá bem? Então ele é um cargo que é dado, é um bispo, é um pastor que se destaca dos demais, e ali ele tem uma região onde ele é bispo sobre os demais, ou seja, ele tem um supervisor, alguém responsável por todos aqueles pastores que estão ali, ok? Então é um cargo. Lembrando que esse modelo de bispado é de linhagem romana, viu? Uma vez sabido que o pastor e bispo desempenham a mesma função, sendo que um é dom ministerial, o outro é um cargo de destaque dos demais. Hoje a igreja católica usa muito a questão do bispado, né? Mas está na Bíblia, tá? O bispo de vossas almas, enfim, Paulo fala sobre isso. Então o bispo é uma função de destaque dos demais pastores. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma igreja, aí nós abrimos um trabalho, digamos, em um determinado lugar. Lá naquele lugar tem um pastor, e o pastor desenvolve o trabalho vai crescendo, daqui a pouco ele abre novas igrejas ali naquele território dele. Aí ele tem 2, 3, 4 igrejas já abertas lá. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos lá e ativamos ele como bispo. Então ele é alguém que vai supervisionar todos os pastores ali daquela área e vai prestar conta com a igreja sede, com o seu apóstolo, tá bom? É mais ou menos assim, é mais ou menos isso. É alguém que cuida, é alguém que tem aquele que tem a responsabilidade, que diríamos assim, que é o líder sobre os demais, tá bom? É mais ou menos isso. E por último, nós queremos falar do dom de mestre. Gente, quando a gente fala de dom de mestre, nós não estamos falando aqui de professor de escola bíblica dominical. Nós estamos falando aqui de revistinha da escola de EBD. Nós estamos falando de alguém
que tem um conhecimento profundo das Escrituras. O mestre é um profeta da palavra. O mestre é alguém que não é, às vezes a gente pensa, mestre é quem sabe tudo. Gente, não é isso. Mestre é alguém que pega um texto da Bíblia e traz rema dele, traz revelações profundas, traz conhecimento profundo de um texto que muitos leem, muitos conhecem, mas nunca tinham visto lá aquela revelação, aquele conhecimento, aquilo que estava escondido nas entrelinhas. Esse é o mestre. E quando ele ensina com profundidade, não por superficialidade. Eu te pergunto hoje, as igrejas elas estão tão infantis. As igrejas hoje elas estão tão necessárias do ministério de mestre. Meu Deus, eu vejo isso uma necessidade na igreja. Porque as igrejas estão com carência do ensino, né? Hoje a gente vê a igreja menina fazendo tantas coisas que escandaliza e traz a perseguição sobre os próprios irmãos, a própria igreja, por meninice, por falta de maturidade, por falta do ensino do mestre, né? Esse ministério é representado pelo menor dedo, é o mínimo, né? E tem aqui a simbologia do dedo que limpa o ouvido, como diz as Escrituras, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. A palavra grega para mestre é didáscolo, que significa instrutor, alguém com habilidades pedagógicas espirituais, não pedagógica humana, mas pedagógica espiritual. E uma grande destreza para ensinar a palavra de Deus com profundidade, sabedoria e rema, que é a palavra revelada, não é? Então, esse ministério deve estar ativo na igreja. Vejamos na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres na igreja de Antioquia. Ok? Então, a gente via esse ministério ativo na igreja primitiva. Então, queridos, isso aqui é uma marca da igreja do século, do primeiro século. Então, nós acreditamos que esses ministérios devem voltar. Nós vemos por que a igreja hoje ela está... Muitas vezes a gente vê uma igreja desequilibrada, porque é o pastor querendo ser mestre. Não tem o ensino da profundidade do mestre. E aí vem os ensinos atordoados, vem os ensinos desequilibrados. Nós vemos aí o pastor hoje querendo ser evangelista, não é? E aí a coisa complica, né? Nós vemos o pastor querendo ser profeta de ofício, sabe? Confundindo o dom de profecia com profeta de ofício. Mais para frente nós vamos falar sobre os dons ministeriais no outro capítulo que vem aí a seguir. Nós temos visto aí o pastor querendo ser apóstolo. Então, por quê? Porque hoje a igreja funciona com um ministério só, que é o ministério do pastor. Esses outros ministérios estão mortos na igreja. Foram tolhidos pelo tempo, foram sugados pelo período greco-romano, e a igreja foi perdendo da sua identidade. Por isso a igreja precisa restaurar a identidade apostólica. A igreja precisa ser apostólica, né? Não precisa ter a placa, como eu falei em vídeos anteriores, não precisa ter a placa lá de apostólica. Tem que ser, na sua essência, apostólica. Pode ser assembleia, pode ser batista, pode ser igreja renovada. Não importa a placa que está lá, o que importa é que na essência a igreja seja apostólica e que ela entenda os 5 ministérios, que ela entenda esses 5 ministérios e ela desenvolva dentro de si, dentro dela, dentro da sua do seu trabalho, esses 5 ministérios, para que seja uma igreja equilibrada, edificada, fundamentada nesses ensinos, como diz as Escrituras. Ok, gente? Então esse é o capítulo 2 que nós falamos da restauração da identidade apostólica da igreja através dos dons ministeriais, que são 5: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Tá bom? Se você quiser aprender mais disso, é só adquirir nosso livro, que é A Restauração da Identidade Apostólica da Igreja Contemporânea, um clamor profético. Ok? Até o próximo vídeo, até o próximo capítulo, que é o capítulo 3.
Deus te abençoe. Até lá. Shalom, shalom.